glória. E nós possamos já seguir tua presença, Senhor. Ó meu Pai querido, Pai amado, que a tua palavra, Deus amado, nessa noite, ó Pai, através da boca de teu Filho, Senhor, saia, Pai, para a cura, libertação, transformação, restauração, renovação, Papai. Ó meu Deus da glória, toma teu Filho agora nas tuas mãos. Eu creio, meu Pai, que já estou tudo preparado, Senhor. Ó meu Pai querido, Pai amado, tire todo impedimento nessa noite, ó Pai, da tua palavra, Senhor, alcançar a alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a mais igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Sou e serei eternamente grato a Deus por tudo que Ele tem feito nessa igreja, que eu tenho visto a transformação e a misericórdia, a graça de Deus na vida de cada um dos irmãos. Eu fico muito feliz de chegar aqui e encontrar todos vocês juntos, né, e rever alguns irmãos, né, de alguns tempos atrás, e ver que vocês estão bem, continuam firmes, buscando a Deus de coração. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 13. Tenha um pouco de paciência comigo, irmão, porque toda pregação minha quase vira doutrina. Só não vira doutrina para o pastor ficar chateado e parar de me convidar, entendeu? Porque eu gosto de aprender para poder ensinar. E eu não acho lícito um cristão vir à igreja, ouvir a palavra e não aprender nada. E é minha obrigação, por causa do chamado e do propósito que Deus me deu, compartilhar com você algumas das riquezas que Deus tem colocado no meu coração, para eu aprender junto com você. Tá bom? Vamos nessa? Vamos lá. João, capítulo 13. João 13, versículo 35. Vou ler e aí vocês vão me acompanhando aqui, tá bom? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um versículo, Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 9 ao 12. Romanos 12, do 9 ao 12. Rapidamente, depois eu vou permitir vocês ficarem sentados aí. Mas quem quiser marchar no mistério é com você mesmo. Você e Deus. Romanos 12, versículo 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me preparando, né, para que eu tivesse o privilégio de, quando chegasse aqui, compartilhar com os irmãos, né, das riquezas da palavra de Deus. Deus me mostrou no livro de Marcos, capítulo 7. Eu não vou ler o texto, depois, quando você tiver um tempo, você leia, né, é um texto um pouco longo, né, no livro de Marcos, capítulo 7. Deus me mostrou que os fariseus e os saduceus, os religiosos, de uma forma geral, eles estavam preocupados com a questão da doutrina. Eles estavam preocupados com as questões da doutrina, mas eles se enveredaram pelos caminhos dos costumes e das tradições. E isso, irmãos, é um problema. Me perdoe, mas eu vou falar isso para você porque é uma verdade. Isso é um problema. Todos os lugares que existe uma denominação evangélica, todos os lugares que existe uma denominação cristã, pessoas confundem doutrina com costume, com tradição. E aí, irmãos, a coisa fica esquisita. Por quê? Porque por falta de conhecimento, nós passamos, por questão de tradição, nos compararmos uns com os outros e observarmos uns aos outros. Os fariseus e os saduceus chegaram até Jesus Cristo e questionaram por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Olha só, por quê? Porque o judeu, ele tem por tradição, né, ele tem praticamente
praticamente um tratado de asepsia, de limpeza. Então ele tem um ritual para lavar as mãos, ele tem um ritual para cortar as unhas. Você sabia que o judeu não corta as unhas como nós? Eles não cortam as unhas como nós, não. Eles têm um mistério deles lá, que primeiro eles cortam a unha desse dedo aqui, aí depois eles vêm para esse dedo de cá, desse dedo de cá eles pulam por esse dedo aqui, para depois voltar no último dedo, porque eles têm um costume que não pode ser na mesma sequência. Nós não estamos nem aí para isso, irmãos. A nossa cultura não cobra nada disso de nós. Nós não temos esse tipo de preceito na nossa religiosidade. Nós tanto faz cortar as unhas para lá, ou cortar para cá, ou cortar do pé e depois da mão, não faz diferença nenhuma. Mas eles se ocupavam até disso. E para lavar as mãos, você não pense em você que o judeu lava as mãos como você. Principalmente nos tempos de Jesus. O judeu, para lavar as mãos, ele tem um ritual. Ele molha a mão, aí molha, esfrega assim, assado. Aí vem até o cotovelo, volta de novo. E eles estavam preocupados, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Comiam sem todo esse ritual. Irmãos, se nós formos falar sobre isso, nós precisamos de pelo menos uns 3 anos para falar só sobre esse assunto. Resultado. Jesus foi colocar uma pedra em cima desse tipo de situação. Ele falou: olha, nada que é externo ao homem contamina o homem. Irmãos, isso trouxe uma liberdade para mim e para você, que você não tem nem ideia. Nada que é externo ao homem contamina o homem. A minha santidade, a tua santidade não está no cabelo. A minha santidade, a tua santidade não está na barba. A minha santidade, a tua santidade não está na gravata, não está no sapato, não está no tamanho do vestido, não está na cor do batom, não está no tipo de unha que você usa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que sai da minha boca, isso contamina. E não contamina só a mim, contamina os outros também. Quando eu começo a olhar, ei, por que você não fez a sua barba? Minha barba está mais bonita do que a sua. Aí o irmão fica chateado. Toca bem, tem dom, tem talento. Culto que vem, se ele vier, chega 2 horas atrasado. Por quê? Porque a minha impureza e a minha falta de delicadeza e minha falta de amor por ele fez com que eu falasse para ele alguma coisa que o constrangeu. E eu nem sei o que ele passou para chegar no dia de hoje aqui. De repente está vindo do trabalho, o patrão ameaçou de mandar embora, o filho está doente em casa, a avó está no hospital, na UTI, e eu aqui preocupado com barba. Isso não é de crente, isso não é de cristão, irmão. Isso é uma prova que eu não tenho amor por ele. Estou dando ele como exemplo. Não poderia ser qualquer um. E isso não tem nada a ver com pureza. Não tem nada a ver com santidade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E se ele não for um crente maduro, nunca mais ele volta na igreja. Deus livre guarde. Semana que vem está sentado ali, tomando um guaraná, mas no mês que vem está tomando uma cerveja lá atrás, porque Satanás vai perseguir e vai aumentar o tamanho da ferida que eu comecei por falta de sabedoria. Não tem amor nisso, irmão. Criticar o irmão pelos defeitos ou aquilo que eu acho que é defeito não traz nada de bom, nem para ele, nem para mim. Nem para ele, nem para mim. O que Cristo queria é que nós, e que ele queria, não que ele quer ainda hoje, que ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Cristo está vivo, ele venceu a morte, e eu tenho que me lembrar disso todo dia. E ele foi sacrificado por mim e por você. Nós precisamos lembrar disso, porque essa é a nossa esperança. Paulo fala, se Cristo não morreu e ressuscitou, é vã. É vã a nossa religiosidade, a nossa religião. Nós precisamos entender, irmãos, é importante lembrar disso. E que eu preciso entender que todos os mandamentos da lei, Cristo reduziu para 2 versículos. Para 2 mandamentos apenas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não amo ao próximo, que tipo de amor eu oferto a Deus? Então nós precisamos entender, irmãos, e o que Cristo espera de mim é que eu ame. Só que na nossa cultura nós temos o hábito de pensar que amar é gostar. Nós temos o hábito de pensar que amar é gostar.
E eu não preciso de gostar do pastor Enéas para amá-lo. Eu não preciso de gostar do pastor Ednelson para amá-lo. É lógico que é muito melhor. Muito melhor. Se no meu amor a ele surgir um sentimento de afeição, de afeto, de respeito, não é isso? É muito melhor. Mas eu e você, como brasileiros, acreditamos que amar é gostar, mas amar não é gostar. Amar é aceitar o seu irmão, ou o seu cônjuge, ou o seu vizinho, ou um parente, ou as pessoas na rua, do jeito que elas são. Do jeito que elas são. Eu preciso entender que amar não é gostar, é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós procuramos nas pessoas os defeitos. E aí onde nós quebramos a cara? Por quê? Porque defeito todo mundo tem. Defeito todo mundo tem. Não tem um de nós que não tenha defeito, irmão. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Então, qual é o segredo para eu aprender verdadeiramente a aceitar o meu irmão do jeito que ele é? Eu tenho que procurar no meu irmão, eu tenho que procurar na minha irmã as qualidades positivas que ela tem ou que ele tem e que me atrai, que me chama a atenção, que pode me ajudar de alguma maneira até desenvolver o meu ministério, ou a minha espiritualidade, ou até melhorar a minha busca pela santidade, pela minha pureza. Só que nós não aprendemos desse jeito. E hoje eu vim falar isso para você, para que você comece a pensar nisso, para que você comece a meditar sobre isso. Porque nós precisamos ter o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, irmãos, é eu valorizar aquilo que meu irmão tem de melhor e motivá-lo, estimulá-lo, incentivá-lo a ser melhor ainda. Todos vocês aqui têm dons e talentos sobrenaturais. Todos vocês aqui têm uma habilidade única que ninguém mais tem. Todos vocês aqui têm de Deus alguma ferramenta espiritual, algum instrumento espiritual para Deus ser glorificado na tua vida aqui. Você não vem para essa igreja à toa. Talvez você saiu lá da Barra da Tijuca, de Niterói, ou do Minas Gerais, ou do Espírito Santo para vir para cá. E Deus sabia porque estava trazendo você para cá. Você não entendeu nada, mas é aqui que Deus vai te honrar, é aqui que Deus vai te abençoar, é aqui que Deus vai te exaltar. Mas você precisa se enquadrar no propósito de Deus. Não olhe para as coisas ruins, porque quando você vai achar de montão, mas tem em todo lugar, irmão. Mas a gente muitas vezes fica nessa visão, nesse pensamento. Eu não gosto do irmão tal porque ele fala alto. Eu não gosto da irmã tal porque ela é muito agitada. Mas eu não gosto do irmão tal porque o filho dele fez careta para mim. Irmão, para com isso. O amor fraternal, o amor de cristão, o amor verdadeiro é como nós temos aqui, ó, amor sem fingimento. Eu tenho que odiar o mal, né? E me apegar ao bem. Eu tenho que odiar aquilo que tem de mal ao meu redor e me apegar às coisas boas, inclusive as coisas boas que dá no meu irmão. Essa mensagem Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, porque hoje é Santa Ceia. Hoje é dia de você se consertar com você mesmo, para depois você se consertar com Deus. Mas para consertar com Deus tem que se consertar com o seu irmão. Você e eu precisamos de entender. Deus está procurando amor, irmão. Porque o amor que Deus colocou em você, ele tem que ser manifesto para que todos saibam que você é filho de Deus e que você pertence a Jesus Cristo. Foi isso que Cristo fez, que Cristo disse quando ele falou aqui, ó, amar uns aos outros de verdade, né? Ele quer que eu e você amemos uns aos outros de verdade. É um amor sem fingimento, um amor sem falsidade. Nós precisamos entender que no amor fraternal eu me dedico ao meu irmão naquilo que eu puder fazer para ajudar. Eu tenho que estar disposto a ajudar. Muitos de nós, às vezes, questionam, né, determinada situação, determinada atitude ou postura de alguém, mas não pergunta se a pessoa precisa de ajuda, não pergunta se a pessoa precisa de apoio. Nós estamos vivendo um tempo que não tem uma pessoa aqui que não esteja sendo afligido espiritualmente e fisicamente. Não tem uma pessoa aqui que nos está passando uma batalha espiritual, seja na casa do trabalho, seja no ambiente onde mora, seja com algum parente. Não tem, não sabe por quê? Nós estamos vivendo os últimos dias nossos na terra, e o inimigo sabe que Cristo vai voltar, e ele quer arrancar de mim e de você a presença de Deus, ele quer arrancar de mim e de você a força, a autoridade e o poder, e a
você para você gerar fruto para a glória de Deus. Coloca isso no seu coração. Coloca em seu coração, não se deixe abater por coisas que você não consegue compreender na vida do outro ou na vida da outra pessoa. Aceita ela do jeito que ela é. Não critica os erros, não critica as falhas, não critica as fraquezas, porque isso causa ferida, isso gera desconforto, isso enfraquece a amizade. E muitas vezes uma alma pode se perder por causa disso. Nós precisamos aprender o que é dedicação ao amor fraternal. Ser fraterno é ser amigo. Ser fraterno é ser companheiro. Está na hora da gente mudar a nossa visão. Está na hora de nós mudar a nossa visão. E nós precisamos treinar isso aonde? Em casa. Eu aprendi uma coisa, pastor Nelson, pastora Cláudia. E a partir desse dia, meu comportamento mudou. A Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa e cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Olha só, é fácil para Cristo cuidar da igreja? Vocês acham que é fácil para Cristo cuidar da igreja? Não é. Sabe por que não é? Porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Você já reparou que nós muitas vezes pecamos e falhamos, mesmo tentando fazer as coisas boas? Erramos, irmão. E a palavra pecado, a palavra que é usada para falar sobre pecado, até o estudo também que é usado para falar sobre pecado, significa errar o alvo. O que é errar o alvo? Errar o alvo, eu estou tentando ligar aquele ventilador, mas aí eu aperto um botão qualquer e acabo provocando um curto-circuito na igreja. Eu não só ligo o ventilador, mas deixo a igreja toda no escuro, por causa da minha falta de conhecimento de que aquela tomada ou aquele fio não era o lugar certo para eu mexer. Deu para entender isso? Você está querendo fazer uma coisa boa, mas acaba fazendo uma coisa ruim, né? A palavra, o estudo do pecado, sobre o pecado, né, fala da questão de você errar o alvo. Então eu e você precisamos entender o que significam essas coisas. A partir de quando eu comecei a entender isso, acabou a murmuração, acabaram os questionamentos, e eu passei a entender que ao invés de reclamar, eu tenho que ajudar. Ao invés de criticar, eu tenho que estender a mão. Ao invés de reclamar, pode querer me exaltar, porque a Bíblia diz que eu sou o cabeça, né? E que a minha esposa é minha ajudadora. Eu tenho que fazer, né, as coisas para mostrar a minha autoridade. Não, irmão. A autoridade do líder muitas vezes é mostrada ele sendo subserviente ou ele sendo compreensivo. Porque cabe aquele que tem mais entendimento ceder. Cabe aquele que tem mais autoridade ou mais força dar honra ao outro. Olha o que Cristo fez. Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Irmão, imagina isso. Cristo, irmãos, o próprio Deus em forma de homem, o próprio Deus encarnado, lavou os pés dos discípulos, irmão. Você não tem noção do quanto isso é lindo, irmão. Por quê? Porque lavar os pés das pessoas era trabalho para escravo. Trabalho para escravo. Não era trabalho para quem exercia posição de liderança. Mas Cristo disse que se ele não lavasse os pés dos discípulos, os discípulos não teriam parte com ele. Eu e você precisamos entender, irmãos, a melhor forma de você servir a Deus é servir aos seres humanos. A melhor forma de você servir a Cristo é servir ao seu irmão, é servir a sua irmã, é servir a sua esposa, é servir ao seu marido, é servir ao seu filho, é servir o mundo lá fora, porque eu só consigo servir o mundo lá fora se eu aprender a servir aqui dentro. Deus não deu a você uma família de Cristo de se relacionar à toa. É porque Ele sabe a quantidade de amor que Ele colocou dentro do teu coração. Então você tem que treinar com os seus dentro de casa. Sabe por que você tem que treinar com os seus dentro de casa? Porque os seus você não pode mandar embora. Os seus você não pode botar no paredão. Os seus você não pode botar debaixo do viaduto. Onde tem alguns que são filhos de Deus e que estão lá, pois já passaram por aqui, já passaram por ali, e estão lá debaixo do viaduto, debaixo das pontes, ou nas crapolândias da vida. Por quê? Porque alguém que deveria amá-los com amor, alguém que deveria cuidar deles não cuidou, alguém que deveria agir como Cristo agiu, não agiu, mesmo tendo entendimento, mesmo tendo conhecimento. Eu e você precisamos entender que nós precisamos aprender a servir, irmãos. Por quê? Porque o meu irmão é melhor do que eu.
A razão de eu estar aqui é você, meu irmão, é você, meu irmão. Deus poderia me levar a qualquer outro lugar, mas Ele me trouxe aqui. Por quê? Porque você precisa ser servido. E é por isso que eu passei horas estudando e lendo, para poder trazer uma pregação que mostrasse para você a necessidade de aprender a servir, de aprender a amar e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Não tem como eu servir a Deus, não tem como eu servir a Cristo se eu não sirvo a minha família, se eu não sirvo aos meus irmãos, se eu não sirvo a igreja, se eu não sirvo a Cristo, irmão. Muita gente na igreja está enganado. Muita gente no evangelho está enganado. Porque acha que está aqui para ser servido. Nós precisamos servir ao Senhor, servir aos homens. Nós precisamos nos alegrar com a nossa esperança. Nós precisamos nos alegrar com a nossa esperança. Que esperança é essa? Cristo está vivo. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu a morte. Quando Ele morreu, eu morri com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, porque eu fui batizado na sua morte e fui ressuscitado na sua ressurreição. E por causa disso, eu pertenço a Ele. E por eu pertencer a Ele, Satanás não tem poder sobre mim. Não tem poder sobre você. Não tem poder sobre a sua casa. Não tem poder sobre o seu ministério. Não tem poder sobre a sua família. A menos que você abra uma brecha. A menos que você abra um espaço e deixe fazer aquilo que Cristo ensinou. E deixe fazer aquilo que Cristo mandou. Coloque em seu coração. Satanás só entra se tiver espaço. Qual é o espaço que ele quer? Muitas vezes o espaço que ele quer ele mesmo provoca. Vou abusar da paciência do pastor. Daqui a 7 minutos no máximo eu entrego o microfone. Hoje, minha esposa tinha que participar de um evento lá no meio dos testemunhos de Jeová. Eu sou marido. Tinha um compromisso com você daqui às 18 horas. E aí eu vou ou não vou? Porque ela não sabia que hora que ia terminar. Mas eu decidi ir. Decidi ir. E fui. Levei ela, minha filha. Foi um dia abençoado. Né? Eles têm um jeito deles de fazer as coisas. Mas eles são muito amorosos. E eu participei com eles lá. E de olho no relógio. De olho na hora. Quando foi por volta de 17 horas. Aí eles terminaram tudo. E eu falei, bom, dá tempo, né? Aí, o que aconteceu? O irmão pediu carona. E aí eu tive que levar essa irmã dentro dos predinhos. E eu não entro naquele lado ali. Mas já que era para entrar, eu sei quem é que me guarda. Então eu falei, já que é para entrar, eu vou entrar e vou entrar na cara e na coragem. E 1, 2, 3 continua. Passei logo por dentro de Campo Belo, no meio de tudo lá, no meio do Voduço. Passei, tranquilo, confiando em Jesus Cristo, glorificando a Deus. E fui embora, tranquilo. Depois entrei por trás lá, passei por dentro dos prédios, no meio daquela pista principal ali, deixei a irmã no portão da casa dela e fui deixar a outra lá na Rical. Quando deixei a outra na Rical, que eu estou chegando no portão da minha casa, minha esposa, ai, esqueci minha bolsa lá na festa, com o telefone celular com tudo, 5h20 já. Eu falei, bora. O que está precisando? Não, quer que a nossa filha fica ou ela vai? Mas não, ela fica. Nossa filha desceu do carro, entrou para dentro de casa, peguei o carro, fui embora com a minha esposa até lá. Cheguei lá, peguei a bolsa com ela, entramos no carro, viemos embora para casa. No meio do caminho eu falei para ela, sabe o que Satanás queria? Que eu brigasse com você, né? Que eu perdesse a paciência por causa do horário, que eu me estressasse contigo. Por quê? Porque se eu brigo com você, eu não tenho autoridade para pregar. Se eu brigo com você, eu não tenho autoridade pastoral para falar com a igreja. Se eu discuto contigo, como é que eu posso falar do amor de Deus? Como é que eu posso falar do amor de Jesus Cristo? Eu entendi, irmãos. E trazendo o amor da referência. Você precisa de mais alguma coisa? Você quer ajuda para alguma coisa? Você vai precisar de mim ainda? Não posso ir lá na igreja? Pode. Eu vim,
abençoado, agradecido a Deus. Se você não estiver entendendo essa mensagem, é porque você está com alguma dificuldade e nós precisamos orar por você. Mas se você entender essa mensagem, a partir de hoje você não tem justificativa. Muda, não briga por coisa boba, não briga à toa, não ofende a quem você ama ou alguém que ama você. Trata as pessoas com carinho, trata as pessoas com amor, porque Cristo está procurando aqueles que têm fé. Ninguém tem fé, tem esperança. Ninguém tem esperança, ama. Ninguém ama, cuida daqueles que te amam, cuida daqueles que precisam de você. Seja voluntário para ajudar, ajude na obra, ajude na casa do irmão, ajude no meio da rua, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô. Ajuda e ama, porque Cristo amou a mim e a você a ponto de ir para a cruz. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele sacrificou o Filho dele na cruz do Calvário, para que eu e você recebêssemos salvação eterna e a vida eterna. Para de ser cri-cri, deixa de ser cabeça dura, seja mais flexível, porque quem não é flexível acaba se quebrando. E é melhor você ser flexível do que Deus te quebrar, para depois te remendar, te costurar e consertar você de novo. Quando eu e você somos flexíveis, a gente aceita até os grandes erros das pessoas. E a gente muitas vezes, e eu tenho certeza que tem gente que já fez isso aqui, né, irmão? Aprende a perdoar por antecipação. A pessoa nem pecou contra ti, mas você já perdoou. A pessoa nem te ofendeu, mas você já perdoou. A pessoa nem te magoou, mas você está preparado. A pessoa nem te traiu, mas você já tem o perdão pronto. Por quê? Porque o seu coração está cheio de amor. O seu coração é como o coração de Cristo. Você tem o DNA de Cristo. Você tem a aparência, a presença de Deus na sua vida. O Espírito de Deus habita em você. Coloca isso na tua mente. Coloca isso no seu coração, sem orgulho, sem vaidade. E seja um cristão diferente a partir de hoje. Deus conta contigo. Deus conta contigo para fazer o mal ao teu irmão. Já tem Satanás. Não precisa de mais ninguém. E ele está ocupado, e está atento, procurando tirar o sorriso, procurando tirar a alegria, procurando tirar a paz de qualquer um que dê brecha para ele. Mas para amar, só teve Deus e Cristo. Quem é o próximo que vai aprender a amar aqui junto comigo? Quem é o próximo que vai permitir que o Espírito coloque amor no seu coração? Quem é o próximo que está pronto para perdoar, que está pronto para ajudar, que está pronto para abençoar? Eu tenho 2 filhos. Por misericórdia e graça de Deus, meu filho parece comigo. Quando alguém vê o meu filho, sabe que ele é meu filho, porque ele é a minha cara. Né, irmão Jorge? Irmã Elaine conhece meu filho. Mas eu, espiritualmente, sou filho de Deus. Mas como é que sou, irmão Enéas? Sabe que eu sou filho de Deus? Se eu não parecer com Deus, como é que eu provo que eu sou filho de Deus? Eu sou irmão de Jesus Cristo. Se eu não for parecido com Jesus, como é que fica claro que eu sou irmão dele? Sabe por que Deus permite as lutas? Para te aprovar. Porque Deus só permite a prova para nos aprovar, para ampliar o nosso território, para aumentar a nossa autoridade. Deus não permite a prova para te tentar, ou para destruir você, ou para te abater. Permite a prova para te aprovar. Mas Deus permite a prova também para que você tenha o DNA dele. E o DNA dele foi visto em Cristo. E qual é o DNA de Deus que foi mostrado em Cristo? Desprezo, abandono, irmãos, traição, pouco caso, zombaria, escárnio. Nós não estamos precisando dessas coisas, mas o mundo só tem isso para nos oferecer. Mas eu e você temos que demonstrar o amor de Deus. E o amor de Jesus Cristo é a sua misericórdia. Perdoa. Está mais barato perdoar. Perdoa. Para dessa história de que eu tenho razão, eu vou dizer mesmo, porque eu sou assim. Não, você foi assim no passado, mas agora você pertence a Deus. Você tem o DNA de Cristo, você tem o DNA de Deus. Você agora sabe o que é a necessidade de perdoar e o quanto o perdão é importante. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus, por ter confessado Jesus Cristo como Senhor. Glorifica a Deus, exalta Jesus Cristo e aprenda que o amor é demonstrado dessa maneira.
Não leve tudo a ferro e fogo. Não leve tudo ao pé da letra. Não saia por aí, né, se aborrecendo e aborrecendo outras pessoas. E ame como você gostaria de ser amado. Perdoe como você gostaria de ser perdoado. E lembra, Cristo venceu tudo por mim e por você. Cristo conquistou para mim e para você o privilégio de estar de volta na presença do Pai Eterno. E Deus, para cumprir esse ministério na minha vida e sua vida, nos deu o seu amor, nos deu o seu perdão, nos deu a sua misericórdia, nos deu o seu Espírito, nos deu a sua palavra e nos deu ministério para que nós glorifiquemos a Ele e geremos fruto para a sua glória e para o seu louvor. Aplauda o nome do Senhor e glorifica a Ele como gratidão sincera. E a partir de hoje, ame. Mas Ele não me ama de volta, não é problema seu. Ele vai responder diante de Deus. Ame, perdoe, abençoe. E Deus vai te honrar e vai honrar a sua fé. E o seu ministério vai frutificar. E a sua casa vai viver em paz. E as bênçãos de Deus vão chegar na sua casa de maneira que você não será só abençoado, você será também uma fonte de bênção. E que você sairá bênçãos para outras pessoas. E algumas delas que nem te conhecem. Porque você por amor vai jejuar. Você por amor vai subir monte. Você por amor vai orar de madrugada, vai interceder por gente que você nunca viu. E Deus vai te usar dos 4 cantos dessa terra para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por oportunidade.